Fala pessoal, tudo bem? Watch, programa 44, Vital Watch. Estou aqui com o Caio e com o Eduardo e hoje nós vamos tratar de uma realidade que está crescendo na igreja, que é a perseguição quase que vingativa e ativa por parte da Santa Sé, em muitos casos lideradas pelo próprio Papa, aos bispos e padres que têm procurado manter a fé de 2000 anos. Vamos deixar dessa forma. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Eduardo? Fala, Eduardo, como é que você está? Tudo bem, Daniel? Boa noite. Boa noite, Caio. Salve Maria. Pois é, Daniel, o que eu quero sempre, a gente vem chamando a atenção de quem nos ouve, fiquem atentos aos sinais dos tempos. Não? Então tá joia. Fala, Caio, tudo bem? Como é que você tá? Fala, Daniel. Fala, Eduardo. Salve Maria Santíssima. Mais um dia aí, mais problema e vamos com tudo, porque católico é assim, vai tomando pancada, tipo João Bobo. Toma pancada, levanta, vai e não bate. Vamos lá, vamos em frente, gente. O programa de hoje pedi a intercessão especial de Nossa Senhora de La Salete, a quem nós somos consagrados, pedi a proteção de São Miguel Arcanjo. Hoje é dia de Santo André, o proto-apóstolo, o primeiro a reconhecer Jesus como Messias, ainda que fosse o Messias judaico, digamos assim, mais humano, mas o proto-apóstolo, e que morreu crucificado em X, né? Ele é o apóstolo da cruz em X. Santo André também interceda por nós. E que se a cruz chegar de alguma forma, física, espiritual, reputacional, social, para qualquer um de nós, que nós tenhamos a fortaleza e a coragem de sustentar aquilo que nos for enviado. Bom, vamos tratar do assunto fundamental da reunião de hoje, que é o que está acontecendo, especialmente na igreja norte-americana. Você tem um triunvirato lá nos Estados Unidos de bispos e alguns cardeais, né? Mas são 3, né? Que representam muito do que se pode compreender como fé católica tradicional. Quem são eles? O arcebispo Viganò, que foi quem conduziu como núncio apostólico todo o processo do mega predador McCarrick, que já foi laicizado, o cardeal McCarrick, corrupto, pedo-tararará, cardeal McCarrick. O Viganò foi quem denunciou e, como prêmio de consolação do Papa Francisco, recebeu um afastamento e uma perseguição muito agressiva. Dom Viganò não aceitou a posição de vítima e começou a fazer as denúncias cada vez mais agressivas. Leiam as cartas que o Viganò costuma publicar. O segundo, o bispo Joseph Strickland, do Texas, Tyler, uma paroquiazinha ali, uma diocese com 65 mil pessoas só, mas muito firme na fé, atos concretos de defesa da fé, foi afastado pelo Papa Francisco há 20 dias atrás. Pediram que ele renunciasse, ele se negou a abandonar as ovelhas e foi sumariamente afastado, está sem diocese. Dizem agora que ele vai se juntar ou à Fraternidade São Pedro, ou à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou eventualmente ao Instituto Cristo Rei, mas é um gigante da fé. E o terceiro foi essa semana, o maior canonista vivo, cardeal Raymond Burke, o mesmo cardeal que o ano retrasado, quando estava na UTI por conta da crise respiratória na pandemia, e havia defendido a não picadinha obrigatória, especialmente por questões vinculadas à forma como ela é produzida, sangue e células de fetos abortados, etc. Foi chamado de negacionista em plena UTI pelo Santo Padre, que disse que havia um negacionista ali em péssimas condições. O Santo Padre que defendeu agressivamente a picadela obrigatória, inclusive em reuniões com o CEO da Albert Bourla da Pfizer, para discutir o caminho do ato de amor, como ele definiu, ou do ato de caridade e obrigação moral de todos os católicos, que era tomar a picadela. E aí o cardeal Burke, que defendia o contrário, a liberdade individual de escolha de cada um conforme a consciência, além de ter sido chamado de negacionista em plena situação de UTI, também foi proibido de entrar no Vaticano porque não tinha o passaporte vacinal para fazer uma missa.
E aí ele foi um dos membros da dúbia, um dos colaboradores na dúbia original da Amoris Laetitia, e agora também um dos assinantes, um dos membros da dúbia em relação ao sino dos infernos, digamos assim, ao sino da sinodalidade. E aí eu acho que o Papa Francisco olhou para o pacote inteiro, o tamanho do Cardeal Burke e etc., e falou, quer saber? Está na hora dele rodar. E aí começou um zum, pode ver aí na matéria da Daiane Montanha, mas o Austin Ivory, que é pelo menos como é que fala quando faz o biógrafo do Papa Francisco, confirmou a notícia que o Papa decidiu retirar, Eduardo, o salário e o apartamento que a Santa Sé pagava para o Cardeal Burke em Roma, de forma que agora ele está desalojado e demitido. Então é uma perseguição agressiva que se soma à laicização do padre Frank Pavone, que era o responsável pelos padres pró-vida nos Estados Unidos, ao cancelamento absoluto do padre James Altman. Já havia acontecido com o padre Daniel Hernandes também, em Porto Rico, porque ele também tinha se negado à história da picadela obrigatória e tinha sido deposto. E tem o caso aqui do padre Fábio Fernandes, que não é direto do Papa, mas nós vamos falar disso. Mas vamos se concentrar, por enquanto, no Cardeal Burke. E aí, Eduardo, como é que você está enxergando? Que agora não é mais um caso isolado, né? Não é o Viganò que fala demais. Agora nós temos uma sequência contínua e recorrente de perseguições com ações concretas contra prelados que defendem a fé de 2000 anos, a tradição, o magistério. Como é que você está enxergando isso, Eduardo? Daniel, eu vejo dois aspectos que me chamam a atenção, né? Uma, que esse tipo de atitude de calar, entre aspas, né, aquele que você considera adversário, a típica atitude de regimes ditatoriais. A gente não precisamos ir muito longe, nós estamos experimentando isso no nosso Brasil de hoje, na esfera política, vamos colocar assim. E não só política, mas o outro aspecto, que é o que mais me chama a atenção, essa igreja sinodal, essa igreja bergoliana que está sendo implantada, um dos alicerces dela é justamente o ecumenismo. Ou seja, o ecumenismo aceita tudo. Tudo cabe dentro da igreja. A única coisa que não cabe são aqueles sacerdotes que querem viver a tradição de 2000 anos da Igreja Católica. Isso não cabe. Agora, o cara que vai fazer o banda dentro de uma missa, né? Ontem a gente compartilhou um vídeo de uns caras fazendo um verdadeiro show pirotécnico dentro de uma missa. Isso pode tudo. O budista, tudo pode, mas os sacerdotes que querem rezar, vamos dizer, manter a tradição, isso não pode. Então, é dois pesos e duas medidas. É mais ou menos isso. O Caio Eduardo colocou muito bem a questão da igreja ecumênica. Esse sino da sinodalidade fala em escuta, acompanhamento, pastoralidade, diálogo, são as palavras de ordem da igreja do bem, da igreja onde todos cabem, todos são bem-vindos, da igreja que não há pecado, que não há... Até fico me perguntando, Eduardo, em cima da sua fala, se aquela afirmação do Nosso Senhor, que a pedra de tropeço, né, que é ele, ou que a pedra angular precisa ser tirada para que... né? Ou então, como disse Anás e Caifás, ou como disse Caifás, Caio, que a morte de um seja útil a todos, né? Porque a vida de um é o que garante a paz em Israel, ali no julgamento de Jesus. Está te parecendo um pouco isso, Caio? O ecumenismo vale para todo mundo, menos para os católicos, o acompanhamento pastoral é para todo mundo, mas quando é com os católicos, esses não têm espaço nenhum na Santa Igreja? Não está aparecendo, né? É o que a gente está vendo que está acontecendo. Na Igreja Católica, na religião católica, cabe todo mundo, mas não pode tudo. Essa igreja sinodal, essa religião sinodal, cabe todo mundo e pode tudo. É diferente da Igreja Católica, né? Da religião católica. Uma coisa que tem me chamado a atenção na postura do Papa com relação a essa perseguição desgovernada ou extremamente governada contra os católicos, né? Que
é que ele tem feito isso com base no Concílio Vaticano II. Ele diz: vou dar um chute naqueles que não professam, ou que são contra, ou não concordam com o Concílio Vaticano II. Ele só tem esquecido de uma realidade, a de que o Concílio Vaticano II não foi selado com as chaves da infalibilidade. Portanto, ele não pode realizar qualquer ato punitivo contra quem quer que seja com base no Concílio Vaticano II, porque ele não é infalível. Então, assim, ele tem feito toda essa... Eu não sei o nome, mas o fato é que ele está, no final das contas, é tudo com base no Vaticano II, que não está selado com as chaves da infalibilidade, e o que está acontecendo é que ele está expulsando exatamente os católicos, que nem o Concílio Vaticano II fala que é permitido fazer. Então, assim, ele não está professando a fé de 2000 anos e nem o Concílio Vaticano II. A sensação que eu tenho tido é que ele está utilizando o Concílio Vaticano II para vinganças pessoais, ou enfim, contra a fé católica, contra a fé, inclusive, que o Concílio Vaticano II professa. E gozado que isso que você está falando nos leva à conclusão, que é uma conclusão que muita gente já chegou desde o início do fim do concílio, de que o concílio seria instrumentalizado, e muitos dos bispos e teólogos que participaram do concílio modernistas avisaram que fariam isso. Schillebeeckx foi um, Yves Congar foi outro, Karl Rahner foi outro, Hans Kung, enfim, vários falaram de um jeito ou de outro, mais ou menos abertamente, que o concílio seria instrumentalizado. E, de fato, é o que está acontecendo, né? Então, aqueles que diziam, Eduardo, que o concílio era um instrumento revolucionário, sem o selo da infalibilidade, mas que seria usado como superdogma para atropelar todos que se opusessem à revolução humanista conduzida dentro da igreja, agora parece terem razão, né, Eduardo? O esforço que eu vejo, assim, o ódio que essa turma tem contra a missa de sempre, né, é um negócio que chama atenção, porque a perseguição vai àqueles que querem manter a missa de sempre. Primordialmente, esse é o grande foco deles hoje, né? Isso leva a gente a pensar, de fato, o quão santa e o quão... Não sei se a palavra é quão santa, mas o quão distorcida é essa missa nova. Para eles insistirem tanto que vamos dizer, o divisor de águas é esse, ó, não podemos mais ter a missa antiga, em hipótese alguma, porque é ela que levava para o céu, não dizendo que essa nova não leve, mas se a gente for buscar nas falas do Papa Francisco, Daniel e Caio, ele reiteradamente vai tirando Jesus Cristo da história, né? É a religião abraâmica. Então, nada mais do que ter uma missa que ele vai tirar Jesus Cristo da missa. Então eu me assusta um pouco esse aspecto, os padres que virão agora, que agora escancarou, se eles virão preparados, de fato, para fazer a transubstanciação, entendeu? Eu estava vendo, pegando o teu gancho, Eduardo, eu estava vendo aqui algumas reportagens, né? E deu que nos Estados Unidos está crescendo vertiginosamente o número de novos padres que são católicos, tradicionalistas, muito superior e contra o que está acontecendo agora. O número está assim, alarmante para o bom. Agora, uma questão aqui é importante, que eu não consigo deixar de pensar, é que o Concílio Vaticano II ele conseguiu formar 3 facções dentro da religião e da Igreja Católica. Aqueles católicos que eles chamam de tradicionalistas, que são os católicos de 2000 anos, a facção do Ratzinger, que também era da facção do Martini, né? O que aconteceu foi que o Martini começou a defender
todos esses absurdos de mulheres com substância, tentando fazer transubstanciação, da possibilidade que não existe pecado, enfim. E do Martini, o pessoal do Ratzinger falou, olha, não dá mais porque o Concílio Vaticano II não é isso. Então, do Martini, ou seja, do grupo do Martini, saiu essa terceira facção que falou, olha, o Concílio Vaticano II vale, porém, desde que você o interprete à luz dos ensinamentos de 2000 anos. É só para assim que ele pode ser possível. Só que o que tem prefigurado é que o Papa não faz parte nem dos tradicionalistas, nem da equipe do Ratzinger, da turma do Ratzinger, que fala que o Concílio Vaticano II é ok, desde que interpretado à luz de 2000 anos da Igreja Católica, e que o Papa faz parte do grupo do Martini, todos maçons ali, que é a tal que eles mesmos se intitulavam, né? Máfia de St. Gallen. Eles mesmos se intitulavam. Não era que existia uma máfia em St. Gallen, na cidade da Suíça. Não, não, não. É um grupo de bispos heréticos, cismáticos, maçons, comunistas, que se reuniram em St. Gallen e eles se autodenominaram máfia de St. Gallen para promover uma mise-en-scène na religião católica, falar que pode homossexualismo, falar que pode senhoras fazerem a missa, enfim. E foram eles que pensaram o Papa dizendo que o Papa Francisco dizendo que ele era o que realmente se aproximava ao ideal deles. Então, assim, vivemos uma situação que, na minha concepção, não é o catolicismo. Haja visto que é católico perseguindo católico, ou seja, isso nunca aconteceu. Nossa Senhora em La Salette, em Fátima, em Acta, mais ou menos preconiza isso. Mas sabe o que é interessante que você trouxe? Porque, assim, a linha conduzida pelo Martini, que é o cara que quer um Vaticano III contínuo, do adornamento, um eterno concílio e tal, que era o cardeal ali mais influente na máfia de St. Gallen, derivou também a máfia da lavanda, que é a máfia que promove o homossexualismo dentro da igreja. A turma do Ratzinger, que era um revolucionário, mas que foi se afastando desse modelo, ficou conhecida como aquele desenho do cavalo, chapa aí o desenho do cavalo, a hermenêutica da continuidade, que é um esforço hercúleo de tentar fazer o Vaticano II ser uma coisa linear em relação aos 2000 anos da igreja. O que é impossível com o Nostra Aetate e com Dignitatis Humanae, mas os outros documentos ainda dá para, de algum jeito ou de outro, usar. Lumen Gentium, mas Nostra Aetate e Dignitatis Humanae certamente não dá. E aí, os tradicionalistas foram, em geral, os que não aceitaram o concílio em diversos tons. Então, esses grupos tradicionalistas, alguns foram para a linha sedevacantista, outros... Mas cumpre informar que os bispos que representam essa linha, como o Dom Marcel Lefebvre, assinaram os documentos do concílio, mesmo achando que eles eram, digamos assim, heterodoxos. Mas o meu ponto é, Caio, que um desses bispos, que era vinculado à teologia da libertação, e que foi prefeito por dicastério da fé do Papa Ratzinger, do Papa Bento XVI, que é o cardeal Miller, hoje é um dos maiores denunciadores de uma coisa, Eduardo, que ele chama de hostile takeover. Ele diz que o sínodo da igreja é um hostile takeover, uma tomada hostil da igreja por seus inimigos por infiltração. Você enxerga esse hostile takeover pegando carona porque essa guerra, conservadores, onde está a turma do Bento XVI, com Sará, com Miller, etc., e que estão ali na teologia da Dom Schneider, que estão ali na teologia da hermenêutica da continuidade, e que tem Opus Dei como guarda-chuva, está em guerra com a turma do Martini, que tem os jesuítas como guarda-chuva, né, essa maluquice toda. Você enxerga essa guerra, e você enxerga esse hostile takeover capitaneado por Francisco e o grupo, digamos assim, dos jesuítas desvairados para tomar a igreja? Não tem como não
Só quem não busca entender e acompanhar as notícias que não vê que foi para campo aberto, né? Essa guerra. Mas o que é mais interessante a gente sempre pensar que aqui nós estamos vivendo o ápice de um movimento que começou há muito tempo. Não foi nem no Vaticano II. O aparelhamento da igreja para que acontecesse o Vaticano II já começou antes dele. E pós-Vaticano II, na doutrinação, né, do que viriam a ser os novos sacerdotes e futuramente os novos bispos. Então, hoje, o Hostile Takeover, na verdade, ele foi quase que um ato que aconteceria por si só, porque de tal forma já estava permeada a grande parte da estrutura da igreja. E Caio, você que é advogado, eu vou trazer duas notícias, só para você ver que interessante. Numa entrevista com John Henry Westen, e depois ele fez a mesma entrevista com Taylor Marshall, o bispo Strickland informou que pediu várias vezes uma cópia por escrito dos motivos que levaram à demissão dele. E o Vaticano até hoje não entregou e se negou a entregar. Hello, friends. This is John Henry Weston for LifeSite News. Wanted to direct your attention to something. Bishop Strickland just put out a new letter about his being deposed as Bishop of Tyler, Texas. But there's something very interesting. You'll note in the story, go check it out at lifesitenews.com, that he was not given a copy, despite asking the nuncio for it, was not given a copy of the reasons for his being let go. Interestingly, he was read about the reasons while at the office with the nuncio, but he asked for a copy repeatedly and was not given a copy. That is unbelievable, and we really need to call out to the nuncio demanding that this be released. O Dr. Schneider tem afirmado publicamente que a demissão do bispo Strickland, isso mesmo antes do que aconteceu com o Cardeal Burke, é uma perseguição, abre aspas, uma perseguição interna de fiéis católicos conduzida pelo Papa. Então, Dr. Schneider está afirmando que o Papa é o líder da perseguição contra os fiéis católicos. Fiéis, tanto leigos quanto ordenados. Caio, você percebe o processo jurídico canônico não sendo seguido? Tirania isso, né? Olha, Daniel, assim, para você excomungar uma pessoa, acho que não sei se é o caso de excomunhão, mas você precisa de uma sentença, de um processo canônico. As coisas estão... assim, o que eu tenho visto é um processo injusto de afastamento dos católicos. Como é que você afasta uma pessoa sem dar para a pessoa as razões do afastamento? Tipo, olha, eu vou trazer a questão para o processo civil brasileiro, para o processo criminal, para o processo, na verdade, para o processo do mundo todo, que é utilizado no mundo inteiro. Para você se ver livre de arbitrariedades, você tem um princípio que chama, não vamos falar juridiquês aqui, você precisa justificar, o juiz precisa justificar a decisão, para falar um termo mais claro, tá? Ele precisa dar as razões da sentença que ele está dando. E no final ele coloca, isto posto, julgo daquela forma. Mas antes vem toda a fundamentação do porquê que ele vai tomar aquela decisão. O que a gente está vendo nos dias de hoje, com essas ações do Papa, vai embora daqui, mas por qual razão? Pronto, falei, acabou. Sabe como é que ele definiu a decisão que ele tomou? Depois ele veio meio que negar, mas tem muitas testemunhas. Ele disse que a decisão que ele estava tomando contra o Burke é porque... Não, peraí. É sempre essa... Eu já falei várias vezes isso aqui. É sempre essa mesma postura. Ele fala, depois ele volta atrás e fala, bom, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. Isso. Aí ele fala, e aí quando ele, Papa, não pode desdizer, vem o pessoal do Vaticano e fala, vejam bem, não foi bem assim. Mas a decisão é executada. É sempre esta sistemática, é sempre este protocolo. Ele fala as coisas, toma as decisões, não vai bem, porque na grande maioria das vezes não são decisões católicas, dá a meleca toda, e aí ele faz
exatamente isso que você falou. Só para deixar claro aí. E você sabe qual foi a frase que ele negou? Que é a razão, Eduardo, pela qual ele estava tirando o salário e o apartamento do cardeal Burke, que é um homem com mais de 70 anos, bem mais, é que ele era um inimigo da igreja. Ele definiu o cardeal Burke como inimigo da igreja. Olha só que interessante. O Tuxo Fernandes, que é essa figura abjeta que ele colocou no lugar do cardeal Miller, como prefeito para a doutrina da fé, é o cara que no mundo todo, Daniel, é o cara que no mundo todo, é o cara que no mundo todo diz o que é ou não heresia. Ô, Daniel, desculpa só te falar, de que igreja o Papa Francisco está falando? Porque não é a mesma igreja de 2000 anos, e tão menos a igreja do Concílio Vaticano II, que, para todos, é a mesma de 2000 anos, tirando algumas questões. A pergunta é, de que igreja o Papa Francisco está dizendo? Então, ele não fala mais igreja católica, ele fala igreja, ele não fala mais Espírito Santo, ele fala Espírito. Ele não fala mais Jesus Cristo. Ou ele fala Jesus quando ele está no campo humano, quando, por exemplo, está falando de mudanças climáticas, fome, pobreza, e fala Cristo quando ele está no modelo ecumênico com judeus, que aí Cristo pode ser o Messias judaico. Ele não fala mais Jesus Cristo. Essas coisas são interessantes de perceber. É o mesmo Papa que diz que não é o vigário de Cristo. Oficialmente ele fala que não é o vigário de Cristo, né? Me permitam ir fazendo essas interrupções, mas é para que fique claro. O que eu quero deixar claro é o seguinte: o Concílio Vaticano II é suscetível de erros. Ele não está selado com as chaves da infalibilidade. Ele não é infalível. Ele é apenas um documento pastoral. Mais nada. Isso é importante que as pessoas você não é obrigado a aderir. Você não é obrigado a aderir. É isso. Mas olha que interessante, Caio. Essa frase, Eduardo, me chocou. Combina com o tal do Tuxo Fernandes. A figura é abjeta, como vocês veem aí, né? É o cara que escreveu o Cure-me com sua boca e falou que Deus foi muito mal por fazer uma boca assim. Deus é mal, Deus não é mal, né? Falando de uma mulher, enfim, é uma figura bizarra. Mas esse cara, que é o general da heresia, está dizendo a seguinte frase, abre aspas. E olha só, né, Caio, olha o termo que eu acabei de falar. Hoje, a tarefa da doutrina da fé, que antes era a Congregação para a Doutrina da Fé, que o Papa Francisco pediu desculpa por ter perseguido e feito a Inquisição e etc. Comprou uma culpa histórica e saiu pedindo desculpa, falando que a gente perseguia os coitadinhos dos hereges e os coitadinhos dos inimigos da igreja. Mas ele diz o seguinte: hoje a tarefa da doutrina da fé é principalmente trabalhar para fazer crescer a inteligência da fé, de modo a evitar não só erros, mas também certas decisões que extinguem o espírito. Só espírito. Porque, olha só, Eduardo, porque embora formalmente corretas, podem minar a riqueza da fé. Caio, decisões, conceitos, doutrinas corretas precisam ser extinguidas, sufocadas, porque elas podem extinguir o espírito. Em outras palavras, é melhor uma mentira doce que todo mundo gosta e que gera arrepio no espírito do que a verdade dura da cruz, que essa ninguém quer. É isso aí, Eduardo, que você percebe? Opa! Aliás, que frase mais parece a serpente falando, né? Mas o que mais assim, a frase começa muito bem, né? Ele fala para trabalhar, crescer a inteligência da fé, de modo a evitar não só erros. Ou seja, tudo que aconteceu até o Vaticano II, puta, todo mundo é burro pra caramba, ninguém conseguiu fazer algo inteligente que agora eles têm que fazer crescer a fé. Obscurantistas, né? Obscurantistas. Puxa vida, que coisa esquisita, né? Que frase recheada de maldade, de vilanice, olha, típica de um ser que foi colocado lá para isso. Eu vou te passar a palavra, Caio, vou te passar, mas eu só quero agregar mais uma do cardeal Miller. O bispo de Santo Amaro, aqui, Dom José Negri, jogou um ping-pong com o Papa. Levantou a bola perguntando se podia fazer batismo de casal, de criança de casal homossexual, e se podia ser padrinho e trans, aquela história toda, que o Papa Francisco, via Tuxo Fernandes, liberou, sem liberar, mas liberou daquele jeito bem ambíguo do Vaticano II.
E aí o Cardeal Miller diz que há manipulação substancial do ensino anterior muito claro do dicastério sobre o assunto. E ainda para cutucar, a crítica cita o Papa Bento XVI, dizendo que o que o Papa Bento XVI ensina é o exato oposto do que Francisco prega. Ou seja, não está indo lá para o Papa São Gregório, está pegando o Papa Bento XVI agora. Vamos lembrar que em 2017 e 2018, o Cardeal Ladaria negou tudo isso. Não faz nem 3 anos. E a resposta era assim, não. Não. O Cardeal Ladaria que supostamente perdeu o voo para a reunião do Sínodo da Sinodalidade. No aeroporto, ele desistiu de ir. Caio, enquanto isso, a igreja da Polônia, por exemplo, em vários lugares do mundo, estão dizendo que a doutrina não pode variar de país para país, que é o efeito do Sínodo da Sinodalidade. O enculturamento regional, de forma que no Canadá você adora os espíritos da floresta, na Amazônia se adora os espíritos da floresta, no Canadá se adora os índios dos antepassados, e sei lá, na Suécia se adora o Thor. Agora, o que você acha dessa história, Caio, da doutrina mutante por região e do espírito que cria interpretações específicas que não podem ser tolhidas por verdades, como é que era? Verdades desagradáveis? Não, esqueci a palavra. Enfim, verdades que não devem vir à tona. Como é que você interpreta essa flexibilidade doutrinária toda? Olha, essa vai para o meu amigo Fábio, que um dia, o nosso amigo Fábio, marido de Nath, que um dia falou que eu estava com a língua afiada. Essa vai para ele. Escuta aqui. Tem coisa mais comunista do que isso em todos os sentidos, desde a intenção, até os termos em que a carta é escrita, até tudo. Tem coisa mais comunista do que isso? Foi bom que você trouxe desse jeito, porque eu vou trazer o que o Viganò escreveu acerca disso. Olha só, Caio. Abre aspas. Me dá 2 minutos e meio para eu ler o que o Viganò falou, porque vale a pena. Uma estratégia... Veja se não é exatamente o que você falou, Caio. Uma estratégia... Isso aqui porque o Papa Francisco ficou dando trela para a Conferência Episcopal Alemã, Eduardo, com aqueles desvairios, por anos, né? Deixou os caras avançarem, bênção a casal homossexual, casamento de padre, missa junta com protestante, ceia do Senhor do protestante junto com... Deixou acontecer a maluquice toda na igreja da Alemanha, certo? Certo. Aí, a semana passada, o Papa Francisco manda uma carta dizendo que está muito preocupado com os avanços na igreja alemã. Aí o Viganò falou, para lá, meu. Você está incentivando esse negócio há anos e agora você vem dar uma de xerifão e escreveu isso aqui, Caio. Uma estratégia que é, no mínimo, desconcertante pela sua flagrante maldade. Primeiro, Bergoglio fomenta as iniciativas da Conferência Episcopal Alemã sobre questões não sujeitas à discussão, porque já estão definidas pelo magistério. 2 pontos. Divórcio, poligamia, sodomia, sacerdócio feminino, celibato. São exatamente os temas da Conferência Episcopal Alemã. Em seguida, ele alimenta com o sínodo sobre a sinodalidade os impulsos autonomistas das igrejas nacionais em questões doutrinárias e morais. E então, quando a lenta engrenagem subversiva começa a mover-se, o jesuíta argentino faz com que seu secretário de Estado envie uma carta hipocritamente lembrando-os de que o ensinamento católico sobre a homossexualidade e o sacerdócio não está em discussão. E, no entanto, ao mesmo tempo, ele está organizando uma série de reuniões do episcopado alemão com os principais dicastérios romanos do Vaticano, com o objetivo de verificar o que é imutável e o que não é deste ensinamento recentemente reafirmado. Esse é o processo típico do peronismo luciferiano. Induzir os subordinados a tomar medidas aparentemente espontâneas e vindas das bases, mas na realidade habilmente planejadas de cima, para introduzir desvios doutrinários, morais e litúrgicos contrários à fé católica. Ao mesmo tempo, envia-lhes luz verde, deixando claro que seus pedidos serão aceitos. Dessa forma, quando os bispos ultraprogressistas exigem 100,
Bergoglio já decidiu fingir ser um moderado e conceder 50, o que é o que ele queria desde o início. Bergoglio é o fulcro em torno do qual gira todo ataque à Igreja de Cristo. Fecha aspas. Explica bem, né? Pai, eu quero uma bicicleta. Não, filho. Tá bom, vai lá e pede uma Ferrari. Pai, me dá uma Ferrari? Não. Aí é uma bicicleta. Tá bom, a bicicleta eu dou. Então, esse jogo é a palavra maldade. E aí, Eduardo, eu fiz questão de ler, Caio, porque isso comprova a tua argumentação e a tua chamada aí para o Fábio, um dos únicos 2 ouvintes que nós temos. Obrigado, e Fábio. extremamente católico, diga-se de passagem. E aí o Papa Francisco, isso aqui é sério, Eduardo? O Papa Francisco é acusado mais uma vez de heresia pública e o doutor Kwasniewski, que é um cara muito sério e muito respeitado, considera essa declaração a mais importante desde a carta de 30 de abril de 2019. Então, a frase é: as evidências não deixam dúvidas. O estudo é do Dr. John Lamont e é um estudo hiperdocumentado e fundamentado sobre as diversas heresias públicas proferidas pelo Papa. Você acha que São Roberto Bellarmino, Eduardo, vai ser aplicado, seja na tirania, que agora ele também executa, seja na heresia, que eram coisas mais comuns? Você acha que esse movimento tem alguma chance de evoluir? Daniel, Eduardo, deixa eu só... Fala você, pode falar, Caio. Eu só acho que a palavra evidência está mal aplicada. Só isso. Não, mas evidência é uma coisa, fato é outra. Evidência é um pedacinho de um crime que você pega, que ele sozinho pode sugerir que o crime tenha acontecido. Eu entendi. A gente não está falando de evidência aqui, a gente está falando de fatos inteiros. Mas o estudo, Caio, só para deixar claro, o estudo do John Lamont fala que as evidências não deixam dúvidas de que ele é um herege público. Não, mas a questão é quantas o que nós achamos não faz diferença. Já foram praticadas. O que nós achamos nesse aspecto não faz, apesar de a gente achar a mesma coisa, não faz diferença, porque aqui é um escolar, um especialista profundamente capacitado fazendo uma análise técnica. Se ele está usando a palavra evidência, apesar de colocar o advérbio diversas, é porque ele está querendo deixar ainda nesse momento, nesse nível. E por isso faço a pergunta ao Eduardo, se ele acha que há uma chance de avanço nesse processo de investigação. O bispo Strickland disse na entrevista do Taylor Marshall que ele acha que um próximo Papa Católico irá revisitar todas as decisões do Papa Francisco. Não voltou até lá o Vaticano II, como que é o Frei Tiago de São José, ou mesmo o Monsenhor Viganò. Mas voltou até as ações, os atos do Papa Francisco. Você acredita que isso... Eu não acredito que isso possa acontecer, Daniel. Porque eu acho que nós estamos avançando numa agenda que se aproxima de eventos importantes, né? Como todos nós estamos imaginando, muita gente projetando, né, do que foi avisado por Nossa Senhora. Se você parar para pensar de que o próximo Papa pode ter, inclusive, como é que chama? No conclave, 25% das pessoas que nem bispos são, né? Pessoas... Como é que você vai eleger um Papa que possa corrigir todos esses erros? Eu acho que cada vez mais eles prepararam para dominar as eleições daqui para frente. Eu acho muito difícil, eu acho que a gente está caminhando. Eu até vou recuperar uma coisa que o Caio falou há meia hora atrás. Nós vamos ter essa igreja que ele chamou da Igreja Sinodal, que é uma igreja nova, e nós, da Igreja Católica, vamos definitivamente para ficar eclipsados e sumirem, como sumiu Jesus Cristo. O problema... Eu concordo com o Eduardo, Daniel, porque veja só, todo colégio de cardeais hoje que vai votar o futuro Papa, ao que consta, foi preenchido pelo atual Papa. E, portanto... Ele tem 77% do colégio cardinalício. E, portanto, a tendência... não sei se é possibilidade ou certeza, de que vai seguir, essa Igreja Visível vai seguir a linha do Martini, é quase que 100% de certeza. Bom,
E aí o cardeal Sará, que é da linha do Bento XVI, é um conservador, não é um tradicional, já disse que a crise na igreja evoluiu para um novo patamar, que agora é uma crise magisterial. Não é mais uma crise eclesial, agora é uma crise magisterial. Por que eu estou trazendo isso, Eduardo? Porque eu vi um vídeo do Dom Lourenço da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e a gente gosta muito da fraternidade, mas ele usa uma expressão lá dizendo que a fraternidade é um bote, enquanto a igreja está em crise. Mas eu estava refletindo sobre essa expressão e bote está fora do barco. O bote não está dentro do barco. E isso é cisma. A gente tem que, a não ser que ele esteja pensando metaforicamente num bote dentro do barco ali, né? Mas aí não teria muito sentido, que afundaria junto com o barco. Obviamente deve ter sido uma colocação mal feita, mas eu fiquei refletindo sobre isso. Por quê? Porque quando esse eclipse que você e Caio colocaram acontecer de fato, a única coisa que nós não poderemos fazer é uma igreja paralela com padres que nós consideramos legítimos, rezando missas que nós consideramos legítimas. Porque isso é cisma. E aí, o cenário vai ser asfixiante. Você concorda, Caio? Concordo em gênero, número e grau. E isso é que é difícil, né? Agora, por outro lado... Fala, Eduardo, fala. Eu sei que você está... Não, eu só queria entender se isso não vai ser o caminho, qual é o caminho, Daniel? Pois é, I don't know. Rezar, suportar... Porque eu penso o seguinte, a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, né? O corpo de Jesus Cristo foi sepultado e ficou 3 dias. Sim. Nós vamos ser sepultados juntos. Verdade. Então, a igreja dele vai para as catacumbas, é uma forma, vamos dizer, metafórica de dizer que ele vai submergir, vamos colocar assim, e nós vamos estar com ele. É verdade, mas o que eu estou dizendo é no sentido prático, por exemplo, dos sacramentos e das missas. Vai pipocar um monte de grupo de supostos católicos fiéis, se separando da barca de Pedro, fora da qual não há salvação, ainda que o capitão seja um pirata, esteja entregando aos inimigos a barca, mas a gente não pula no bote salva-vidas, né? A gente briga pela barca. Mas você sabe qual vai ser a dificuldade de identificação no seguinte sentido? Claro. No seguinte sentido, vocês vão aceitar... Assim, eu sei a resposta que vocês vão dar, mas eu só vou colocar para todo mundo que estiver assistindo a gente. Vocês vão aceitar os sacramentos e uma missa de um padre que foi excomungado pela igreja visível? Vou dizer mais. Estamos vendo hoje a excomunhão de um padre aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que deseja continuar rezando a missa de sempre. E porque ele fez que queria rezar a missa de sempre, ele vai ser provavelmente excomungado. A questão é, para todas as pessoas, vamos todos assistir a missa dele ou vamos todos assistir a missa do padre desta igreja? Isto me remete a um fato histórico que a gente já falou muito aqui, a Guerra da Vandéia. Eu sugiro que todos vão lá assistir, ou ver, ou estudar, porque é exatamente isso o que a gente vai viver muito brevemente. Ou mesmo uma crise ariana, né, com o que aconteceu com Santo Atanásio, que foi excomungado 3 vezes e deportado 5. Mas essa problematização, ela está aqui na mesa e a gente vai ter que fazer um programa só sobre ela, Eduardo. Porque a gente não pode aderir a cisma, que é um pecado contra a caridade, que é o maior das virtudes. O cisma é mais grave que heresia. Que heresia é um pecado contra a fé, o cisma é um pecado contra a caridade. E a caridade é maior do que a fé, nas verdades teologais. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode comungar com o erro e com Satanás infiltrado. Então, você não vai numa missa onde tem uma padra fazendo o sacrifício da missa, mesmo que ela seja autorizada, entre aspas,
pelo Vaticano. E essa linha difícil que a gente vai ter que entender como é que vai enfrentar. Mas, por outro lado, isso aqui está permitido. Dá uma olhada aí, Caio, Eduardo. O Eduardo até já citou o vídeo aí. Olha que alegria de missa. Quem é que não quer uma missa dessa? Põe aí, Ivan. Elevar esta plegaria, pido por todos los fieles difuntos, especialmente el jueves pasado que falleció mi padre Gustavo Rodríguez, para que el Señor lo tenga en su santa gloria. Escúchanos, Señor. Padre bueno, acoge estas intenciones que te hemos dirigido con fe y humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos unimos con el canto de ofrendas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo y hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oración de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sabe o que eu fico pensando às vezes, Daniel? Nós podíamos ter sido uma geração a pegar um Pio IX, São Pio X, né? Puxa vida, né, meu? Pois é, pois é. E gozado, Caio, você falou do Pio IX, eu lembrei o Papa Bento XVI dizendo que o Concílio Vaticano II era um antissílabus. Porra, é um negócio tão objetivo você falar, é o antissílabus. Como é que um documento pode ser, um concílio pode ser o anti, sendo que a igreja não pode se negar a si própria, porque ela é infalível, né? O próprio Bento XVI disse que o Vaticano II é o antissílabus. Mas por que eu fiz essa introdução? Porque o mundo está em festa com esse tipo de missa, né? Desrespeitando Nosso Senhor, mas a Espanha e outros países estão em perseguição real, pública. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, nós temos casos e mais casos de pessoas sendo presas por professar a fé católica, enquanto as que entram nas igrejas destroem imagens e tacam fogo não são. Mas agora chegou na Espanha, um dos pilares católicos. Caio, fala aí. Ué, tenho que falar? Contra fatos não há argumentos. Isso daí é o resultado de uma... Pensando melhor aqui, tem alguma surpresa nisso? Se o próprio Vaticano faz isso contra os católicos, tem alguma surpresa? Em um mundo fazer isso contra nós mesmos? Como é que é aquela passagem bíblica que diz se uma casa... Não, foi Jesus Cristo que falou. Se uma casa é destruída... Eu não lembro ao certo os termos. Uma casa divide-se contra si própria não subsiste. Falar, acabou. Tá aí. Eduardo, perceba que o Caio fez a ponte que eu estava querendo, que é a seguinte. Uma série de leis estão sendo construídas aqui contra ataque ao Estado Democrático de Direito, discurso de ódio, fake news, coisas abstratas, que não tem recheio, não tem definição concreta ainda. Por outro lado, veja 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro aqui, pessoas sendo presas por estarem rezando o terço ou rezando em frente a clínicas que matam bebês no ventre. Na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos. E agora pessoas sendo presas
na Espanha, por estarem rezando publicamente o terço. Você acha que vai ter rápido um processo de pegar e falar, bom, então agora eu entendi. Esse cara daqui é o cara que faz isso, que as leis preveem. E aí você vai ter uma criminalização absurda do catolicismo? Do seu ponto de vista de crime real, como foi no Império Romano? Eu faço muito essa conexão, sim, viu, Daniel? Infelizmente, como tentando conectar as pessoas tradicionalistas. Você veja o discurso de ódio que tem hoje aqui contra aquelas pessoas que não pensam como o atual governo, com essa doutrina toda, hoje, esse governo, vamos pensar no mundo civil, né? A perseguição que tem aquelas pessoas que são pela tradição, pela família, pelos costumes. Nós somos um problema, independente se a gente é católico ou não. Se você ainda, nesse bolo todo é o católico, o catolicismo é a culpa de tudo isso. Eu vejo muito... Mas é que essa igreja também está alinhada com tudo isso, né, Daniel? Que é o vídeo que o Ivan vai pôr agora aí, onde o John Henry Wesley afirma claramente que o Klaus Schwab, o Bill Gates e todos eles estão agindo em conluio com o Papa Francisco, com o Vaticano, para a construção desse aparato juristocrata, para essas leis que vão valer para o mundo todo. E o Biden, que é um católico, entre aspas, apoiado por Francisco, já está usando o FBI para mapear os tradicionais para encaixar justamente nesse tipo de crime, né? Que eles chamam de tarararismo doméstico, né? Então esse processo está avançando. A última notícia não tem nada a ver com nada que a gente falou, antes de chegar no tema de fechamento, que é só uma confirmação daquilo que muita gente disse, né? Um dos principais padres exorcistas fez uma advertência formal que parece que a Taylor Swift, aí ele não julgou a intenção, ele não disse que ela quer ou não, mas que não faz diferença, porque ao longo dos shows dela, dessa turnê que se chama The Eras Tour, lembra? Era de Aquário, The Eras Tour, a nova era, ela está invocando demônios. Isso dito por um padre exorcista. Então, fica aí a curiosidade, vejam aí a matéria. Mas e quem está falando é o Dr. Mike Hickson, né? Não é qualquer um que está falando isso. Recently there's been a lot of brouhaha about the Taylor Swift concert tour called Eras, that somehow there's witchcraft happening in the concert, and witchcraft and Wicca, it is a very fast-growing religion. And what do? They're trying to harness energy. And they look at the earth with the elements of water, fire, earth, and sky. They believe that they can harness this energy in some ways to do good and in some ways to do evil. The problem with the concert is that whether Taylor knew she was trying to imitate witches or in fact was doing some kind of occult ceremony during the show is sort of irrelevant to the demons. She is an incredibly talented and influential artist, so the demons will take deep note of what she's doing and how she's doing it and who she's influencing. When they imitate these rituals with these orbs and these black capes that looks like something you'd find in the woods, even if her intent was not to practice any witchcraft or do any of the incantations, she is probably attracting a lot of demons to her concerts. That's where the problem can lie, because then you have these little girls who, literally sort of worship her, who are now putting themselves in a position where they could be attacked by demonic forces. Not saying that's going to happen to everybody, but you're definitely putting yourself in a very dangerous situation if you're going to a concert where there's somebody who's imitating or even practicing the art of witchcraft. I would say don't do it. Skip the concert. Mas vamos falar objetivamente da última questão, que é a questão chave aqui, que é tudo isso aterrissando no Brasil. O Caio já fez uma introdução, citou o Padre Fábio Fernandes. O Padre Fábio quer continuar rezando a missa de sempre. O Padre Fábio foi admoestado por telefone, por WhatsApp, por Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo e vinculado ao Papa Francisco. O Padre Fábio Fernandes, entre aspas, desobedeceu e continuou rezando a missa de sempre. Não traiu nosso Senhor Jesus Cristo, nem as suas ovelhas. E ele recebeu agora um comunicado, o Ivan vai chapar aí a carta que está no Facebook dele, dizendo que ele está sendo afastado sumariamente da paróquia,
5 dias para sair, como se fosse um inquilino despachado. Como é que fala? Não é desalojado, Despejado. Despejado, obrigado. Como se fosse um inquilino despejado, e que ele vai receber em paralelo um processo de, presta atenção, Caio, expulsão da igreja, excomunhão por cisma e laicização do sacerdócio. Olha o peso que um padre que quer rezar a missa de sempre recebe, enquanto esses padres que fazem esses absurdos todos que nós estamos mostrando há vários programas, missas sacrílegas, missa com budista, missa com hinduísta, missa onde o queijo é a hóstia, missa de palhaço, missa de umbanda, missa... Estão de bem. Então a missa, Caio, que fez santos e santos por 1.500 anos, celebrada por todos os papas, essa missa agora está levando o padre Fábio Fernandes à expulsão da paróquia, isso já está decretado, e processos para expulsão da igreja, laicização e excomunhão por cisma. Ele é cismático porque ele quer rezar a missa. A pergunta que enquanto você fala fica na minha cabeça é o seguinte: com base em que ele está sendo excomungado? Porque nem o Vaticano II proíbe a missa de sempre. A pergunta é com base em que? Traditionis Custódios, ele, a mesma que foi dada ao Bispo Strickland, desobedeceu a Traditionis Custódios do Papa Francisco. Não, peraí. Tudo bem. Não, tudo bem. É isso. É tirania total. O Papa inventa uma encíclica chamada Traditionis Custódios, e o nome já é uma sacanagem, né? Custodiante da tradição é justamente o documento que ataca a tradição. Então, mas veja só. E nem na encíclica ele proibiu rezar, ele restringiu. Então, mas é isso que eu estou falando. E detalhe, nem esta encíclica está assinada, está selada pelas chaves da infalibilidade. Portanto, ela é falível. E por ser falível, ela é suscetível de erro. Portanto, assim, não há nada, não há, vamos colocar um termo mais claro, não há crime. Ele está sendo acusado de cometer um crime que não existe. Aonde é que está escrito que um padre é proibido de rezar a missa de sempre? Não tem. Não tem. Então, o que a gente está vendo hoje é um ato de discricionariedade. Os caras pegam e fazem o que quer, do jeito que quer, como quer. Eles não estão apoiados na tradição da igreja. Eles não estão apoiados no Vaticano II para tomar uma decisão dessa. É uma decisão discricionária e, portanto, ilegal, injusta, incatólica, acatólica, imoral, amoral. Tudo por quê? Porque ele está querendo fazer o que sempre foi feito? Exato. Não há nada que diga que isso seja crime. Então, fala, Eduardo. Desculpa, Caio. Eduardo ia falar alguma coisa. Eu tô com o Caio. Agora, eu acho que isso cabe, já que você comentou no meio do programa, a gente fazer um programa exclusivo sobre esse questionamento. Para que lado nós vamos? Eu acho que vale um programa para isso. Mas, Caio... a realidade bateu na nossa porta já. É isso. Já está acontecendo com um padre que está a 10 quilômetros da sua casa. Nós basicamente é isso. Nosso vizinho, né? Também. Exato. O Caio, por que eu deixei essa questão por último? Porque tudo que a gente está vendo em Roma, Cardeal Burke, Strickland, etc., está acontecendo agora a 10 metros da gente aqui em São Paulo. E vai crescer, vai acontecer com mais recorrência. E como Cristo foi o puro, o justo, condenado sem crime algum, inclusive foi usado esse exemplo, né? O Bispo Strickland pede a relação dos crimes cometidos, o Vaticano se nega a dar. Que é exatamente o que está acontecendo com os advogados que não podem ver os processos daqueles que eles defendem no âmbito civil, das perseguições em todo lugar do mundo. Muita semelhança ao que a gente está vivendo no mundo civil aqui no Brasil, muita. Por que eu estou construindo esse raciocínio? Porque eu caio naquela frase muito bem pensada do Michael Metz, onde ele diz que o Great Reset, Agenda 2030 da ONU, do World Economic Forum, essa maluquice todo, o Great Reset no mundo que nós vivemos, especialmente depois de 2020, da pandemia,
não seria possível se antes, Vaticano II, não houvesse acontecido o Great Reset dentro da Santa Igreja Católica. E eles estão andando, adornando lado a lado, Caio. O mundo adorna a igreja adorna o mundo, e eles estão indo cada vez mais para longe de Cristo. É isso? Eu estava conversando com a Fran esses dias, logo depois de eu terminar de ler um livro, que me veio uma realidade óbvia, mas de um jeito tão claro como nunca tinha vindo para mim. E é o que você falou. Eles mudaram a sociedade, eles descatolicizaram a sociedade com a humanidade acima de tudo. Você pode fazer o que você quer, porque você é assim, você veio assim, e você é lindo por causa disso. E agora, o que aconteceu? Eles colocaram a Igreja Católica, essas mesmas pessoas dentro da Igreja Católica, e estão fazendo a Igreja Católica correr atrás dessas pessoas, para ficar igual a essas pessoas. Veja, eles primeiro tiraram as pessoas de dentro da igreja, dando alimento à concupiscência de cada qual. E depois eles colocaram essas mesmas serpentes dentro da igreja para fazer com que a igreja passasse a correr atrás da sociedade que eles descatolicizaram. É o momento que a gente está vivendo hoje. Esse é o adornamento. Adornamento é uma filosofia do Vaticano II, Papa Paulo VI, Martini, Hanner, da igreja se atualizar com o mundo. Em outras palavras, a doutrina e o dogma não são fixos, estáveis. O depósito da fé não está selado. Inclusive o cardeal, não lembro qual deles foi, acho que foi o Dom Schneider, que denunciou que muitos dos bispos lá na Cúria Romana, no Vaticano, não creem no depósito da fé. Eles não creem no depósito da fé. Então, você está, de fato, vivendo uma apostasia. E é com a mensagem de apostasia que a gente fecha o programa, né, Eduardo? Declarando o nosso apoio ao padre Fábio Fernandes, e aqueles que estão sendo perseguidos e serão cada vez mais perseguidos. De novo, nós somos irrelevantes, mas o senhor sabe onde cada um pode contribuir. Nós estamos aqui nos voluntariando a analisar essa questão toda da Santa Igreja. E o efeito disso, quem vai definir é o Espírito Santo. E se for nenhum, também está tudo bem. Seja lá o que for, nós estamos tentando assumir a obrigação de crismados, de soldados de Cristo, no sentido de apresentar publicamente fatos e dados que estão espalhados por aí, que são fáceis de acessar, mas que, como não são valorizados por quem promove a informação, passam batido. Então é isso. Eduardo, dá teu tchau aí. Boa noite para você, Daniel. Boa noite, Caio. Que todas as pessoas, como sempre diz você, a gente sempre termina nosso programa, permaneça católico, fique atento, porque o descaminho vai se apresentar de uma forma muito sedutora e muito escancarada na frente das pessoas. Eu deixo um grande abraço a todos e viva Cristo Rei. Caio, dá teu tchau. É isso aí, faço minhas as palavras do Eduardo. Gente, por favor, fiquem atentos. Para quem não é católico, fiquem atentos, vão atrás. Hoje está fácil de você enxergar a verdade. E vamos lá, salve Maria Santíssima, e vamos com tudo, porque não está fácil, mas ao mesmo tempo, este não está fácil, é um alimento tremendo para a nossa fé. Que assim seja. Eu peço que Nossa Senhora continue cuidando da gente, intercedendo por nós e por todos que estão ouvindo. E que vocês, como o Caio disse, conectem os pontos. Estamos aqui, caso alguém tenha interesse em esclarecer alguma dúvida, aprofundar algum fato, é só entrar em contato conosco. Porque se por um lado está asfixiante, por outro lado, como disse muito bem o Caio, está mais fácil compreender. Mas, ao mesmo tempo, como disse o Eduardo, o tempo está se esgotando. Então é importante se mobilizar, né? No sentido de entender a fé e se preparar para o combate, que cada dia mais se apresenta na porta do lado, na igreja do lado. Daqui a pouco é na sua casa e na sua igreja. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Salve Maria Santíssima. Tchau, tchau.